Chega mais, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um corte aí com as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo. O Flamengo está com as duas mãos na taça do Campeonato Brasileiro, com o empate de hoje contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. O Mengão chegou a 5 pontos de vantagem do vice-líder Palmeiras. O Flamengo disparou e nesse domingo, nesse sábado, né, tem a final da Copa Conmebol Libertadores. Vamos aqui ver o que o Craque Neto reagiu, a análise de Craque Neto, link na descrição desse vídeo para deixar os créditos e direitos autorais para a Rádio Craque Neto. Fica até o final do vídeo, que no final do vídeo vou deixar o meu comentário do vídeo. Vamos deixar bem claro, o Palmeiras entregou o jogo de colocar os reservas para jogar. Saiu na frente e tudo, tomou de 3. E aí fica com 5 pontos a menos, faltando 2 rodadas, e tem o jogo de sábado contra a equipe do Flamengo. Se o Palmeiras perder, o Abel Ferreira é o grande responsável por esse tropeço. É uma coisa absurda esse ano, o quanto que o Palmeiras foi incompetente e o seu treinador também. E se não ganhar a Libertadores, um ano de fracasso. Mas de fracasso, de muita grana jogada fora. E aí vamos ver qual vai ser o comportamento em relação se não ganhar a Libertadores. Aí a gente comenta de cara, que joga de bola esse Bruno Henrique. É brincadeira, cara. Com todos os problemas que a gente já falou sobre ele, a de aposta, mas ele é jogadorzaço, velho. Jogadorzaço. Agora, deu um mole danado, né? A equipe do Flamengo de poder ser campeão hoje. Quanto o Atlético, né? 75 pontos, faltando 2 rodadas só. Impressionante, né? Poderia ter vencido o jogo, mas também dá para entender que disputa a Libertadores do sábado contra o Palmeiras, que tá tomando um vareio de bola, né? Agora, pô, que time do Flamengo, hein? Que time do Flamengo. O Flamengo é muito pica, irmão. Tá louco. Que De raciocínio. O Abel já fez isso inúmeras vezes nesses 5 anos de mística. Escolher os temas que ele quer tratar quando ele é notadamente levado a uma condição de dar uma explicação ou alguma informação que ele não quer dar. Só para acrescentar, ser justo, desculpa, o maior técnico de um dos clubes mais vencedores do país e do continente. Da história. A gente precisa... nem todo mundo é 100% bom, nem todo mundo é 100% ruim, né? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Isso é inerente à espécie humana. O Abel Ferreira, nas 4 linhas, o que ele construiu na Sociedade Esportiva Palmeiras é algo incomparável. O Abel Ferreira, nas coletivas, cabe discussão e eu vou sempre debater. Porque eu acho que o papel dele, quando ele está se dirigindo ao torcedor, é tentar ser o máximo possível leal ao torcedor. E não ao jornalista que está ali. Que, por sinal, convenhamos também, as perguntas não facilitam a vida de quem está querendo extrair os conteúdos, né? A primeira pergunta, ela acabou tendo uma segunda pergunta e nisso o Abel escolheu responder a segunda, né? Quando, na verdade, o que todo mundo precisa saber é o seguinte: vem cá, os 11 que ficaram em São Paulo, dá para você escalar um time, né? Carlos Miguel, Fux, o Gustavo Gomes, Murilo, Kelvin, Piquerez, Andréas, Veiga, o Alan, Vitor Roque e o Flaco Lopes. Então, um time ficou em São Paulo. Esse é o time da final? A pergunta mais importante hoje era essa. Mais importante do que tudo. Mas é uma outra discussão. Indo ao encontro que o Billion está levantando, eu acho que sim, é desvio de foco. Quando você escolhe um jogo, o último jogo que você precisa falar sobre Campeonato Brasileiro para um torcedor que quer a satisfação do que o Palmeiras não fez nessa reta final, era hoje. O Abel não vai precisar falar disso depois do jogo da penúltima rodada. Não vai precisar falar disso depois do jogo da última rodada, independentemente do que acontecer em Lima. Então ele escolhe a última oportunidade que ele tem para, em 3 das 4 perguntas, dizer... Essas últimas semanas no jogo específico de sábado, Alex? Felipe, a cabeça do ser humano a gente não sabe, poder pode, né? Porque essa questão de momento, ela pode acontecer. Pouco, às vezes, né? Mas se tratando desses 2 treinadores
desses dois elencos, vamos dizer, esse time do Palmeiras, por mais que ele se remodelou, ele tem um comandante que resiliência é a palavra do cara. Ele tem sempre um caminho para algo, né? Então, hoje, com esse resultado, matemática, isso é o título do Flamengo, esquece. Palmeiras não vai chegar do jeito que está, Cruzeiro não vai chegar. O Flamengo hoje sacramentou essa questão. Só falta a confirmação, mas pode entregar a taça. E nisso o Palmeiras, ele sabe que ele tem tudo para jogar no sábado. Só que esse instinto de que o Flamengo ele tá um pouco com suporte emocional momentâneo um pouco melhor, tá? Porque ele saiu de trás do Palmeiras, ele ultrapassou, que não é fácil você competir contra esse Palmeiras, né? E agora também vai ser um jogo que, lógico, a gente fala que clássicos, independente de momento, clássicos regionais importantes, eles já se equiparam, né, nesses clássicos. Imagina num jogo realmente desse tamanho, jogo de uma tensão altíssima. Já jogaram esse ano com esses elencos agora, recentes, juntam, cada um tem suas armas e eles têm conteúdo para criar uma situação ou outra ali. E naquele dia que vai ser a situação, pô, será que eu erro? Será que não erro? Um gol de lateral, é a bola que bate na mão, eu chego atrasado, é um cartão, sabe? É tudo coisa que você tem que reduzir para aquele momento. Por isso que o futebol, a questão de momento, ele ajuda porque você está mais lúcido. Quem chega mais sob pressão nesse sentido, pelo lado desconfortável, é o Palmeiras. É isso. Deixa eu fazer o seguinte, vamos voltar à área de entrevistas lá da Arena do Grêmio, da Arena MRV em Belo Horizonte, porque Rossi deu entrevista, o Bernard também, e a gente mostra para vocês dentro de campo. O Bernard estava falando ali sobre a desconfiança do torcedor natural, baixo público hoje na Arena MRV, né? Não tinha o clima que a gente está acostumado a ver. E frustração também, na torcida do Atlético, é natural. Frustração, natural. baixo astral. A perda de um título contra um adversário que não é um gigante do continente, né? Se imaginava o Atlético impositivo, um Atlético indo para cima, criando oportunidades e fez um jogo xoxo. Um jogo foi até melhor do que o Lanús ao longo dos 90 minutos. Mas não num nível alto. Muito pobre, um jogo paupérrimo. Para um time caro do Galo, né? Um time de alto custo, de grandes jogadores e que termina o ano de maneira bastante decepcionante, né? E assim, teve um pouco de efeito também no andamento do jogo, né? O Atlético, de certa forma, aos poucos foi aceitando que era um jogo de tentar resistir, de defender mais e de tentar sair em contragolpe. O Atlético teve poucas passagens do jogo que ele conseguiu ter posses um pouco mais longas, que ele se estabelecesse, né? Curioso, né? Pelo elenco que tem, até pelo jeito que já jogou contra o próprio Flamengo nesse ano, na Copa do Brasil. Eliminando o Flamengo e jogando bem os dois jogos, né, Mansur? Uma pressão que ia desde a saída de bola do Flamengo e hoje mesmo em casa ele optou por não fazer, os zagueiros do Flamengo tinham tempo para construir. Então foi um jogo que o Flamengo ficou muito mais tempo com a bola. Acho que o Flamengo fez um bom primeiro tempo para mim, de bom nível mesmo, assim, salvo alguns momentos em que o Flamengo tinha algumas instabilidades. Quando perdia a segunda bola, o Hulk recebia de costas para ligar algum ataque. Acho que o Alexander também conseguia puxar alguma coisa. O Emerson Real defensivamente está tendo bastante dificuldade. E ofensivamente direto. Não existiu hoje. E ofensivamente hoje não acrescentou tanto. Teve um cruzamento dele que resultou em uma boa finalização. Mas, enfim, no fim, acho que o Flamengo fez um bom primeiro tempo. O Flamengo construiu ao longo do jogo chances suficientes para terminar com o campeonato hoje. Teve 2 bolas na trave, teve 2, 3... O Lino fez um bom jogo hoje, né, Mansur? Oi? O Lino fez um bom jogo hoje, né? Tecnicamente, quem teve abaixo no primeiro tempo no setor ofensivo foi o Wallace, que teve muitas chances recebendo de costas entre zagueiros e volantes do Atlético, como nesse lance aí. Ele consegue girar para uma finalização. Mas deu azar, né? Mas o Flamengo conseguia mesmo chegar através de construir a jogada pelo lado e o cruzamento no lado oposto, da segunda trave, onde saíam as principais finalizações. Esse tipo de lance aí aconteceu para os dois lados, tanto do cruzamento da esquerda para a finalização do lado direito, quanto ao contrário, aí para o Lino surgindo sempre às costas de um marcador do Atlético. O Flamengo, para mim, teve chances suficientes até, mais do que suficientes, talvez, para encerrar o campeonato. Em alguns momentos do segundo tempo, é verdade, com o Atlético muito fechado, o Flamengo girou muito a bola e dependeu basicamente desses cruzamentos. Não conseguiu entrar muito por dentro, mesmo com a entrada dos principais jogadores. O Atlético conseguiu fazer um bom bloqueio. Esse lance aí também do Arrascaeta foi uma bola que tinha direção. Sim. E a zaga salvou de cabeça. Tem o 11, né? Não vai fugir muito daquele time, né? Rossi,
Acho que Varela... Acho não, Varela, né? Varela, a única Léo pulga Ortiz, que tirou, que poderia tirar, é essa então. Tirou completamente, né? A dúvida entre Léo Ortiz e Danilo, para jogar ao lado do Léo Pereira. Eu não acredito. Até de ritmo, talvez. Não acredito Danilo, que né? deva colocar, não acredito que deva colocar o Ortiz. O Ortiz já está um bom tempo parado. Eu sei que ele tenha muita certeza que ele está pronto para o jogo. Aí é uma temperatura que ele pode sentir lá vendo o campo de treino. Porque nós não sabemos, né, a carga, a gente não viu ele dentro de campo. E Alexandro, né? Meio campo com o Jorginho Pulgar, Arrascaeta, e aí o trio de ataque com Bruno Henrique na frente, né, como 9, Luiz Araújo e Carrascal. Acho que é Carrascal na direita, Carrascal e Everton Cebolinha na esquerda. Carrascal e Cebolinha. É o que eu arriscaria. Eu acho que é por aí, né? E com alguns jogadores que muito possivelmente entram em situações claras do jogo. Para ter um pouco mais de controle, ele vai ter ali a primeira opção dele, o Saul, que talvez não inicie nessa nossa previsão, mas seja um jogador que vai entrar e ser muito útil. Luiz Araújo deve entrar, Luiz Araújo, como um jogador que participa um pouco mais de construção, mas tendo chute de fora da área, mais até finalização de fora, às vezes, do que o próprio Carrascal. E acho que o Samuel Lino mais como uma reposição para ganhar fôlego ao Cebolinha. Acho que mais ou menos o plano de jogo, o plano vai passar por aí. É isso aí. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente vai ter... a gente vai mostrar para você aqui os melhores momentos do jogo do Grêmio e Palmeiras. Já temos o Sampaoli, o técnico do Atlético, para falar a respeito desse empate do Galo diante do Flamengo. Vamos... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte que eu preparei para vocês, trazendo a repercussão da imprensa esportiva com o empate do Flamengo. O Flamengo empatou, saiu atrás do placar, perdendo, né, pro Atlético Mineiro, e conseguiu aí com o gol de Bruno Henrique empatando. E com esse resultado, depois de 36 jogos, o Mengão chegou a 22 vitórias, 9 empates e 5 derrotas, 50 gols de saldos e 75 pontos. Logo atrás vem o vice-líder da competição com 70 pontos, é o Palmeiras, que perdeu para o Grêmio 3-2 fora de casa. Perdeu um bom resultado para o Flamengo. O Flamengo conseguiu ampliar a vantagem, que era de 4 para 5 pontos. Mas tem o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem 35 jogos e 68 pontos. Caso o Cruzeiro vença o seu jogo que tem, vai chegar a 71 pontos, ultrapassará o Palmeiras, que o Palmeiras tem 70, e o Flamengo ficaria aí com a vantagem de 4 pontos. O Mengão pode ser campeão do Campeonato Brasileiro na quarta-feira no estádio do Maracanã contra o Ceará, mas a partida mais importante do ano para o Mengão é nesse sábado às 18 horas da noite, final da Copa Conmebol Libertadores da América contra o Palmeiras. É decisão, semana muito decisiva aí para o Mengão. Infelizmente não conseguiu levantar a taça hoje, mas se Deus quiser, no sábado o Flamengo vai se tornar o primeiro tetracampeão do futebol brasileiro. O Flamengo já é rumo ao tetra aí nesse sábado. Então ficou até o final do nosso vídeo. Puderem nos ajudar, peço a vocês que deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação.